Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver, não sei por que eu fui te dar o meu amor. Se você não dá valor ao que sinto por você. Ei, rapaz! Brasas do Forró, especialmente oferecido pro Jorginho. Jorginho, quando chega quinta-feira, sexta-feira, ele fica animado. Eu não entendo por quê. Eu não tô entendendo por quê. Quando chega quinta, quando chega sexta. Hoje ele tá triste, rapaz. Hoje ele tá triste. Me disseram que ele tá triste hoje. Não sei se é porque ele comeu muito, ou se tá triste porque tem uma pessoa que não veio. Não sei, tem uma razão aí. Mas o homem tá triste. Oh, meu Deus do céu. Ô, Jorginho, você tá triste demais, rapaz. Galera, vamos lá para nossa segunda parte da aula de hoje? Vamos lá? Então, olha só. Eu estava mostrando para vocês no slide anterior como é que se dá o processo de síntese proteica. Síntese proteica. Como é que é o processo de síntese proteica? E eu disse a vocês que o primeiro passo é o DNA formar uma molécula de RNA e este formar uma molécula de proteína. A proteína específica. Por exemplo, cor do olho pode ser azul, pode ser verdinho, pode ser castanho, né? A cor do olho é um exemplo. Mas você pode ter outras coisas também. Tá? Por exemplo, qualquer característica que é levada em consideração no nosso organismo, ela é formada por uma proteína, tá? Ela é formada por uma proteína. Então, se você pegar, por exemplo, a molécula de DNA, ela é formada a partir, a molécula de RNA ela é formada a partir da molécula de DNA. E a molécula de RNA vai gerar proteína. Beleza? Então, vamos lá para a gente poder entender isso aqui. Como é que ocorre? Em dois momentos. Este aqui é o primeiro momento e este aqui é o segundo momento. Tá? Então, são dois momentos aí. Tá bom? Tranquilo? O primeiro momento é a transcrição e o segundo é a tradução. Beleza? Então vamos lá. Segundo momento, primeiro momento a gente chama de transcrição. E eu, inclusive, já até coloquei isso para vocês, ó. Transcrição. E o segundo momento, tradução. Então são dois momentos aí, tá? Transcrição e tradução. O que importa é o que acontece, você saber o que acontece em cada um. Vamos lá então. Vamos começar aqui pela transcrição, tá? Que é quando eu tenho o gene, que nada mais é do que um segmento da molécula de DNA, tá? Segmento da molécula de DNA, que vai ser transcrito para RNA. Aí depois a gente passa para outra etapa. Tá aqui o primeiro momento. Ó, o primeiro momento é esse aqui, ó, que eu chamei de transcrição e que ocorre onde? No núcleo. Este é o segundo momento. Segundo momento é o momento de tradução que ocorre no citoplasma. Pronto. Então, são dois momentos. Primeiro momento, que é o
a transcrição que ocorre no núcleo e o segundo momento, chamado de tradução, que vai acontecer onde? No citoplasma. Beleza? Show de bola? Primeiro momento, transcrição. Eu vou trazer DNA para RNA mensageiro. É isso que eu vou fazer. Trazer DNA para RNA mensageiro. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse aí. Super importante você entender isso. O RNA mensageiro, como o próprio nome sugere, é quem tem a mensagem, tá? Para a formação da proteína, da síntese, né? Para produzir a proteína. Do contrário, não tem como ela ser produzida, não. Tá bom? Beleza? Então, o primeiro ponto, DNA para RNA. Show. E o segundo ponto, já com a mensagem no RNA, eu vou pegar essa informação e vou trazer para proteína. Tá? Eu vou trazer para a proteína. Então, aqui é o segundo momento. Opa, desculpa, deixa eu só apagar aqui. Trazer aqui melhor para você. Só um minutinho. Caneta. Deixa eu trocar isso aqui. Pronto. Caneta vermelha. Tá aí. Deixa eu passar essa informação para cá. Pronto. Agora eu mudo aqui e boto o amarelinho. Pronto. Show de bola. Agora tá linda, hein? Pronto. E aí eu tenho, ó, a proteínazinha formada aqui, ó, com seus respectivos aminoácidos. Com seus respectivos aminoácidos. Aí estão eles todos. Então, dá para a gente perceber que proteína só se forma com os aminoácidos. Toda proteína, ela é formada pela união de vários aminoácidos. É lógico, sem discussão isso aí, não tem nem conversa, tá? Tem nem conversa. É lógico. Como vai acontecer? Aí é outra coisa. Vou mostrar para você aqui com alguns detalhes, alguns pontos que eu quero que você fique de olho, hein? Alguns pontos que eu quero que você fique de olho. Primeiro passo aqui é a gente conhecer as características do nosso código genético. É o primeiro ponto, né? Que é muito importante que conheçamos aí as características do nosso código genético, tá? Super importante isso daí. Muito, 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 muito mesmo. Se você conhece as características do código genético, fica mais fácil. Tá? Primeiro ponto é dizer que ele é universal. Professor, o que quer dizer ser universal? Quer dizer que é um código genético que apresenta o mesmo padrão para todos os seres vivos. Então, de novo, código genético universal, mesmo padrão para todos os seres vivos. Código genético universal, mesmo padrão para todos os seres vivos. Então, esse é o primeiro ponto. Código genético universal. Beleza? Segundo ponto, deixa eu passar. Presente em todas as espécies. Meu amigo, a forma de comunicação entre uma espécie e outra, nós estamos falando realmente de espécies diferentes, é o material genético. É através do código genético.
Então, essa é a maneira através da qual se dá a conversação, vamos dizer assim, né, entre indivíduos, mesmo sendo da mesma espécie ou não, ocorre através disso aí, da universalidade do código genético, que informa que essa característica em particular, está presente em todos os indivíduos. Beleza? Muito bem. Terceiro ponto. Código genético em trinca. Código genético em trinca. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse código genético, ele é repetido, ele é lido, melhor dizendo, não é nem repetido, é lido, de 3 em 3 nucleotídeos. Essa trinca, pessoal, ela tem um nome. Essa trinca tem um nome. Chama-se códon. Códon é o nome dessa trinca. E se for no RNA mensageiro, porque se for no DNA é no transportador é anticódon. O nosso código genético é degenerado. Professor, o que quer dizer código genético degenerado? Quer dizer que é um código genético que o mesmo códon, esse que eu acabei de falar aqui, ó, não é? Que é um código de trincas, pode formar diferentes aminoácidos, né? Ou melhor dizendo, eu só fiz inverter a leitura. O mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes códons. Isso é o que quer dizer ser degenerado. Professor, isso é bom ou é ruim? Isso é excelente. Sabe por quê? Porque ocorrem as chamadas mutações silenciosas, que são aquelas mutações onde um determinado aminoácido até teria que ser substituído por outro por causa de um erro, mas não foi, porque o código genético é degenerado e acaba, mesmo tendo uma troca de uma base nitrogenada dessa trinca, gera o mesmo aminoácido, ou seja, no final das contas, não muda. Lido sem interrupções, quando ele começa a sua leitura, a partir do momento que ele começa a sua leitura do start códon, que é o códon de início, ele vai fazendo essa leitura até o final. E ele é colinear, quer dizer, ele tem uma relação colinear. Nosso código genético, você pega, por exemplo, o DNA, ele tem uma fita dupla, não é? Em que você tem uma sequência antiparalela. 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Pronto. Dá agora para a gente saber, baseado em tudo que a gente já viu até aqui, agora dá para a gente saber o que é transcrição e o que é tradução. E a partir daí, eu poder falar para vocês como ela ocorre. Transcrição, eu já tinha dito, é quando você tem a formação de RNA a partir de uma fita de quê? De DNA. Isso é o que a gente chama de transcrição. É quando você pega uma fita de DNA e transcreve a informação genética da forma do DNA para a forma do RNA. Tá certo? Havendo, portanto, aí uma cópia dessa informação que está lá no DNA, com uma diferença. Como o DNA, a base nitrogenada, é timina exclusiva, que você não encontra no RNA, então essa informação genética ela é transcrita para o RNA. Com essa alteração, lá no RNA, ao invés de ter timina, tem uracila. Show? Lindo. O que acontece durante a tradução?
A tradução é o nome dado à segunda etapa do processo de síntese. A primeira é a transcrição e a segunda é a tradução, tá? Que ocorre no citoplasma e corresponde à leitura que o ribossomo faz dos códons no RNA mensageiro. E aí onde o RNA transportador vai, chega até o RNA mensageiro, trazendo os aminoácidos para formar a proteína, que é isso que você está vendo aqui agora. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa aí, ó. Tá? Não tá legal? Olha aí, ó. O que acontece durante a tradução? Vamos lá. Vamos identificar cada carinho desse aqui, ó. Com uma letra maior. RNA mensageiro. Maria, que M feio danado esse, rapaz. Meu Deus do céu. RNA mensageiro, tá aí, né? Você tem o ribossomo, que é formado de RNA ribossômico, tá aí. Beleza? E eu tenho aqui, vou botar maior, porque você pode não estar vendo. Deixa eu botar maior aqui. E aqui eu tenho RNA transportador. Tá aí, ó. RNA-T, RNA transportador. Tranquilo? O RNA transportador tá aí, ó. Então eu tenho o RNA transportador trazendo aqui o aminoácido, ó. Isso aqui é o aminoácido. Tá aí. Eu tenho nesse caso aí o aminoácido metionina, o aminoácido leucina, e assim vai, tá? Tô mostrando aí para você. Olha o tanto de códon aqui, ó. Primeiro códon, segundo códon, terceiro códon, quarto códon, quinto códon, sexto códon, sétimo códon, por aí vai. Tá? Eu tô mostrando para você poder entender. Beleza. A partir da síntese de proteínas, eu posso ter o quê? Eu posso ter a aplicação dela diretamente na biotecnologia. Na biotecnologia e na engenharia genética. Que nada mais é do que o uso de organismos vivos ou de componentes biológicos para poder produzir bens ou assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano. Então, isso é o que a gente chama de biotecnologia. Beleza? Aí eu vou aplicar o quê? Conhecimentos da área da engenharia genética para poder fazer a produção de uma coisa chamada DNA recombinante. Por quê? A partir do momento que eu tenho o DNA recombinante, ou seja, é um DNA mudado, recombinado, alterado, aí eu posso produzir minhas proteínas da forma que eu quiser. Por exemplo, a insulina é um exemplo que eu posso aplicar isso daí. Não é? Clonagem, eu aplico, terapia gênica, células-tronco, transgênicos, investigação criminal, testes de paternidade. Olha aí o caso da clonagem, não é? Vamos ver aí, ó. Olha que coisa linda, cara. Esses dois meninozinhos aqui, dois gêmeozinhos, ó. Copia e cola. São bonitinhos. Esse aqui tá mais sério, esse aqui, ó. Né? Tá mais sério. Mas tá a cor mais linda do mundo. Eu faço uma pergunta. Gêmeos são um exemplo de clonagem? Sim ou não? Resposta: depende. Se forem gêmeos univitelinos, sim, são um exemplo de clonagem. Se forem gêmeos bivitelinos, não são exemplos de clonagem. Um outro ponto que eu posso observar, que é a aplicação da clonagem.
reprodutiva, técnica que deu origem à nossa querida ovelha Dolly em 1996, primeiro mamífero clonado por TNCS, transferência nuclear de células somáticas, ou eu posso obter a chamada clonagem terapêutica, que é quando eu tenho a formação de tecidos para substituir aqueles que foram lesionados. Aí sim, tá? É quando eu obtenho células tronco, que podem ser embrionárias ou podem ser adultas. Aí está a diferença entre as duas. Clonagem reprodutiva, daqui você vai obter a formação de um novo indivíduo, e a clonagem terapêutica, não. Clonagem terapêutica é a obtenção de células para a formação de tecidos ou órgãos. Este é o grande detalhe. Jorginho, volta para mim aqui, meu querido, por favor. Gente, quando a gente finaliza a parte teórica, eu mostrei para vocês o que é o gene, eu mostrei para vocês os ácidos nucleicos, eu mostrei para você a síntese proteica e a aplicação de tudo isso. Tudo na aula de hoje. Agora nós vamos fazer as questões. E eu quero pedir a você, encarecidamente, que nos ajude. Se você está pelo IPTV, coloca a sua resposta por aí. Se você está pelo YouTube, coloca por aí também. Tá bom? Pelo YouTube. Primeira questão na tela, Jorge, por favor. Diz o seguinte. Quando falamos em clonagem, normalmente nos lembramos das técnicas realizadas em laboratório, em que é possível produzir um indivíduo idêntico a outro. Entretanto, a formação de clones é possível também na natureza. Por meio de que processo? Como é que eu consigo obter, ou como é que eu obtenho clones de maneira natural? Quer dizer, a clonagem em si não é nova, não. 2 minutos e eu volto para comentar essa questão e te dar o gabarito. Até já.
São Miguel da Baixa Grande colocou letra C de Canal Educação. Será que é isso mesmo, galera? O que é que vocês acham? Hã? Cadê o pessoal do YouTube? Cadê Pajeú? Hã? Vamos lá? Vamos ver aqui. Galera, questão de número 1, letra C. Reprodução assexuada. Por quê, pessoal? Porque numa reprodução assexuada, você tem uma célula dando origem a duas a partir de um processo de mitose. O que quer dizer que, se é mitose, significa que o processo de divisão aqui ele é equacional. Então, se você tem, por exemplo, uma célula diploide, ela vai dar origem a duas células também diploides, ou seja, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, não adianta aqui, porque a gente já sabe que nós temos uma célula formando duas exatamente iguais. Então, reprodução assexuada. Gabarito da questão de número 1, letra C, de Canal Educação. Questão 2, apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que o originou. Algumas vezes ela é realizada para produzir células-tronco para o tratamento de algumas enfermidades. Esse último tipo de clonagem é conhecida como, produzir células-tronco para o tratamento de algumas enfermidades. Como é que eu chamo esse tipo de clonagem? Foi um dos últimos, foi o último que eu coloquei para vocês, galera. Dá para você se lembrar tranquilamente, porque foi o último carinha aqui que eu botei. Eu disse, olha, nós temos dois tipos de clonagem. Clonagem X e clonagem Y. A X serve para isso e a Y serve para aquilo. Foi isso que eu coloquei para vocês. Hã? Beleza? Então, 2 minutinhos aí, eu vou pedir para você, coloca o gabarito no IPTV ou no chat do YouTube. Beleza? 2 minutos eu volto. Até já.
Beleza. A galera de São Miguel da Baixa Grande colocou como gabarito novamente letra C de Canal Educação. Ou não? Não, esse é o do anterior, né? É. Cadê a galera de São Miguel da Baixa Grande? Vamos lá. Pessoal de Pajeú, cadê? Vamos lá. Então, pessoal, galera, gabarito letra D de dado. Olha o que ele está falando. Produzir célula para o tratamento de algumas enfermidades. Escute, nós não vamos gerar um novo indivíduo. Nós só vamos produzir células para utilizar essas células para tratar um determinado problema. Nós não vamos formar um novo indivíduo. Clonagem reprodutiva forma um novo indivíduo, clonagem terapêutica, apenas células ou tecidos para gerar outras estruturas. Gabarito letra D. Questão de número 3, podemos? Então vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte: a sequência a seguir indica de forma simplificada os passos que foram utilizados por um grupo de cientistas para realizar a clonagem de uma vaca. Gente, ele não está pedindo para você dizer quem é verdadeiro, nem quem é falso. Não, nada disso. Ele só está te mostrando a sequência. E pede para ti o seguinte: considerando-se que as vacas X, Y e Z não têm parentesco entre si, pode-se afirmar que o animal resultante da clonagem tem as características genéticas da vaca ou das vacas. Quem? 2 minutos e eu volto para comentar com vocês essa questão. Até já. Vamos lá então. Olha só o que ele está dizendo aqui. Vacas X, Y e Z. Tá, elas não têm parentesco, né? Olha o que ele está me dando como gabarito. Letra B. Y apenas. Agora vamos entender por quê. Presta atenção que no item 2 ele diz assim, ó. Retirou-se uma célula do tecido epitelial de quem? Da vaca Y. Calma. Não é só a célula que interessa. O núcleo existente no interior dessa célula foi isolado. Ou seja, o núcleo
da célula epitelial é que foi utilizado para formar a vaca. Então é óbvio que ela vai ser parecida, ela vai ser igual, parecida não, né? Vai ser um clone, na verdade, da vaca Y. Esse é o grande detalhe. Questão 4 diz assim: o processo de síntese de proteínas é denominado de tradução e se baseia na união de aminoácidos a fim de se formar uma proteína. Qual tipo de RNA está envolvido no processo? Qual é o tipo de RNA? Para eu formar uma proteína, qual é o tipo de RNA que está envolvido? É isso que eu quero saber. 2 minutinhos e eu volto para comentar essa questão com vocês. Até já. Beleza. Estamos de volta para a questão de número 4. Deixa eu colocar aqui para você o nosso gabarito. Letra D de dado. RNA mensageiro, transportador e ribossomo. Deixa eu explicar para você. Ele não está pedindo necessariamente um RNA. Ele está pedindo qual tipo de RNA está envolvido no processo. Que processo? O processo de síntese proteica. Qual é o tipo de RNA que está envolvido nesse processo? Gente, para que a coisa toda ocorra, eu preciso do RNA mensageiro, eu preciso do RNA ribossômico e eu preciso do RNA transportador. São esses os 3 tipos diferentes de RNA envolvidos no processo de síntese proteica. Simples assim. Beleza? Claro que eu preciso do DNA, mas se o RNA mensageiro já está formado, beleza, porque o RNA mensageiro é formado a partir do DNA. Próxima questão, questão de número 5, já está na tela, né? A etapa de finalização da síntese proteica, a produção da proteína é interrompida quando encontra-se um códon, denominado de códon de terminação. Assim que esse códon é encontrado, o fator de liberação atua, liberando a cadeia formada. Dentre os códons abaixo, qual não apresenta um códon de terminação? Então, veja bem,
que é que ele está querendo dizer? Existe um códon, existem vários códons. Cada um deles, né, vai estar relacionado a um aminoácido. Mas existe um códon que é só de início, tá? E existe um códon que é só de terminação. Ele quer saber qual é o de terminação? 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza, tá aí, galera. Olha, nós temos códon de início, como eu disse, e códon de terminação. O códon de terminação, nesse caso, é AUG, tá certo? AUG. Simples, é só pegar lá, colocar. Se você estiver aí pesquisando, você vai lá no Google, coloca tabela de códons e procura o stop códon, códon de terminação, tanto faz. 6. Na síntese proteica, observam-se os seguintes eventos. Ele te dá aqui 3 eventos. Um experimento de laboratório hipotético, realizou-se uma síntese proteica utilizando-se DNA de um gene humano, RNAs transportadores de ovelha e aminoácidos de coelho. Ao final do experimento, obteve-se uma proteína. Essa proteína é baseada em quem? É isso que ele quer saber. Essa proteína é baseada em quem? Diga aí. 2 minutos eu volto. Até já.
Beleza, galera? Estão de volta. Pessoal, pela mesma razão da outra, né, que eu tenho que procurar quem é o doador do gene, ou quem é o doador do núcleo da célula somática, para eu poder saber, né, como é que se dá, nesse caso aqui, ele quer saber, ao final do experimento, obteve-se uma proteína. Que proteína? Proteína de quê? Baseada em quê? Então, vamos lá. Gabarito letra A, proteína humana. Aí a pergunta é, por quê? Ora, mas rapaz, porque ele está dizendo que DNA foi retirado, ó, DNA foi retirado de um gene humano, filho, por isso. Vamos para a próxima. Essa é fácil. Assinar a alternativa correta a respeito do processo de síntese proteica. Como é muito fácil, eu vou te dar só 1 minuto. É só para você dizer alguma coisa correta em relação à síntese proteica. 1 minutinho eu volto. Até já. Pronto. Essa é fácil, né, gente? Essa daqui é fácil. Então vamos lá. Gabarito letra D. Se houver a substituição de uma base nitrogenada, nem sempre a proteína resultante será diferente. E eu disse a você. Por quê, professor? Porque existem as chamadas mutações silenciosas. Vamos para 8. Essa aqui eu respondo para vocês direto. A tradução gênica é o processo no qual ocorre a síntese de uma cadeia polipeptídica. Ele se inicia quando ocorre o emparelhamento de um RNA transportador, que transporta metionina com o códon de início de tradução localizado em um RNA mensageiro. Marque a alternativa que indica corretamente o códon que marca o início da síntese. Fácil demais. Códon de início AUG, que é chamado de start códon. Penúltima de hoje. Analise as alternativas abaixo, né? E marque a alternativa que indica corretamente o nome dado às formas alternativas de um gene que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Mesma posição em cromossomos homólogos. Mesma posição em cromossomos homólogos. Genes que ocupam a mesma posição, nós chamamos de quê? Genes alelos. São aqueles genes que estão assim, ó, aqui e aqui. Aí eu tenho aqui, eu tenho aqui, por exemplo, o azão, e aqui eu tenho um azinho. Esses dois caras são chamados de genes alelos. Pronto, simples assim. Tá bom? Então, cuidado, a diferença entre uma coisa e outra. Às vezes você fica na dúvida, né? Mas, na verdade, é fácil da gente entender. Questão de número 10, esta é para casa. Os genes são porções de DNA que possuem as informações necessárias para que ocorra a síntese de uma proteína ou RNA, ou seja,
são responsáveis pelas características dos organismos. Na espécie humana, eles são geralmente encontrados em pares. Um gene proveniente da mãe e outro do pai. Determinadas características, para se expressarem, necessitam que as duas cópias do gene sejam iguais. Esses genes recebem o nome de quê? Essa é para você em casa. 1 minuto para você copiar. 1 minuto e eu volto. Até já. Beleza. Pessoal, aqui é apenas para você copiar mesmo, tá? É apenas para isso. Na verdade, essa questãozinha fica para casa, para vocês, tá? Poderem responder. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, galera.